Oi, meninos e meninas do 9º ano. Eu montei um material para vocês de aula, como a primeira aula dessa da gente que vai fazer assim à distância, tá? Montei um material em PowerPoint, onde nós vamos fazer. Eu vou tentando explicar para vocês da forma mais fácil e mais breve possível, tá? Eu queria pedir para vocês nesse momento que vocês já preparassem caderno e caneta e lápis, o que vocês forem escrever, porque as atividades elas vão ser postadas aqui nos slides, então eu preciso que vocês reescrevam essas atividades no caderno para que vocês possam responder, tá? Na próxima semana, quando eu for mandar a aula para vocês, se as coisas não tiverem resolvidas ainda da gente voltar, quando eu for mandar a próxima aula, eu vou mandar o gabarito desses exercícios para poder lançar o próximo conteúdo, tá ok? E conforme a gente for passando os slides, eu vou sinalizando para vocês os exercícios que são para copiar, ok? Começando, né? O material de vocês é o Modal Verbs, tá? Que é o should, must, may e o can. O can, que ele serve tanto para advice, warning ou possibility. Então, eu posso dar um conselho, né? Posso dizer que é uma possibilidade, ou de repente chamar a atenção para uma coisa que não é tão legal, que você não deveria fazer, não pode fazer, ou qualquer coisa desse tipo. Esse conteúdo, ele está relacionado no livro de vocês, das páginas 26 a 32. Então, são as páginas que vocês podem consultar se vocês precisarem de um auxílio, alguma coisa, tá? Eu tentei fazer dessa forma que eu acho que vai ficar mais tranquilo, ok? Então, vamos lá. O que são verbos modais, né? Os modais também são chamados de verbos auxiliares modais ou verbos auxiliares modais ou só auxiliares modais. São verbos especiais que se conformam de forma irregular em inglês. Eles são diferentes dos verbos normais, como trabalhar, jogar, visitar. São utilizados para indicar modalidade, dão informações adicionais sobre a função do verbo principal que os seguem e tem uma grande variedade de funções comunicativas. Os verbos modais, eles ficam nas frases só para auxiliar os outros e eles não têm inflexão verbal, dependendo do sujeito da frase. Eles são sempre iguais para todos, tá? Eles só estão ali mesmo para acrescentar alguma informação ao verbo principal da sentença. Apresentam as seguintes características comuns. São seguidos de um verbo principal no infinitivo sem o to. Então, todos os modal verbs, eles vêm com o verbo principal sem o to. Não tem formas de particípio ou infinitivo, se preciso, são substituídos por expressões verbais de sentido equivalente. Então, eles não têm aquela inflexão, lembra daquelas listinhas de verbos irregulares, particípio? Não existe isso para os modal verbs, ok? Não tem forma de infinitivo, ele tem a forma dele e ponto. Eles não levam S na terceira pessoa do singular no presente, como os outros verbos que têm essa inflexão. Portanto, a mesma forma é usada para todas as pessoas. Formam a interrogativa e a negativa da mesma forma que o verbo to be. Se vocês puxarem na memória, no verbo to be, para fazer a negativa, a gente acrescenta o not após o verbo to be. E na interrogativa, a gente pega o verbo to be e coloca para frente. Com os modal verbs acontece o mesmo. Na negativa, a gente coloca o not após eles. E na interrogativa, eles é que iniciam as frases. Ok? Substituindo, né, quando é o verbo to be. Structure of modal verbs. Qual é a estrutura, né, dos modal verbs? Então, eu tenho o sujeito, que pode ser qualquer um dos subject pronouns, I, you, he, she, it, we e they. E aí, depois eu venho com o modal verb, que pode ser o can, may, should, ou used to, okay, e etc, tá? O must, ali eu tenho can, may, should e o must. É que o M ficou em cima e o restante embaixo, é must. E o infinitive without to, então eu tenho o infinitivo do verbo sem o to, ok? São verbos modais. O can, que significa pode, could, poderia, may, pode ou poderia, né? O may tem essa
essa inflexão, e o might, pode ou poderia. O should é o deveria e o must é o deve, né? Na afirmativa. Começando então para a gente esmiuçar cada um deles. O verbo can. Can pode ser usado para expressar permissão e habilidade. Primeiro, para expressar habilidade física ou mental. He can speak Japanese. Ele sabe falar japonês. É uma habilidade mental. We can play soccer. Nós sabemos jogar futebol. É uma habilidade física. Segundo, para pedir ou dar permissão de maneira informal. Can I come in? Eu posso entrar? You can have lunch in my house today. Você pode almoçar na minha casa hoje? Então, o can e o may, ele tem mais ou menos as mesmas funções, sendo que o can, ele é usado para permissões de maneiras informais e o may para mais formalidade. Primeiro exercício que eu quero que vocês já escrevam no caderno. Rewrite the sentence use can for ability. Então, eu vou reescrever essas sentenças usando o verbo can para habilidade. Então, eu vou trocar essa expressão que está aí no slide, né, sublinhada, pelo verbo can, para a gente fazer essa questão da habilidade, ok? Seguindo em frente, different ways to express ability. Então, diferentes modos de você expressar a habilidade. Então, eu posso usar a expressão can, eu posso usar a expressão be able to, eu posso expressar be capable of com um verbo com ing, que é o ing. Eu posso usar o have the ability to, que então eu uso o verbo tem a habilidade de. Ou eu posso usar know how to, sabe como. Próximo verbo could. Então, a gente veio do verbo can, que é a forma de presente, para o verbo could, que ele tem as mesmas funções do can, sendo que ele é poderia, passado. Então, o could é empregado para expressar habilidade, só que no passado. É usado também com o sentido de poderia, tá? Em um contexto mais formal. I could ride a bike when I was 5 years old. Eu conseguia andar de bicicleta quando tinha 5 anos de idade. Could you bring me a sandwich and a Coke, please? Você poderia me trazer um sanduíche e uma coca, por favor? Então, em situações que você está falando com pessoas mais formalmente, você usa o could, né, no passado, ok? Verbo may, agora a gente vai entrar em mais um tempo verbal, é o may. Ele tem mais ou menos as mesmas funções que o can, porém, usado para situações formais. May é usado para expressar possibilidade no presente e no futuro. Também pode ser usado para pedir permissão. No entanto, o may é usado em contextos mais formais que o can. I may rain tomorrow. Pode chover amanhã. Então, ele está expressando uma possibilidade futura. May I go to the bathroom? Eu poderia ir ao banheiro? Então, ele está pedindo permissão, mas quando você está num lugar que você precisa pedir para ir ao banheiro, com certeza tem muita formalidade, né? Então, may I go to the bathroom? Próximo exercício. Rewrite the sentence use may or can for possibility. Então, todas as questões aí, foram usadas para possibilidade, porém, vocês vão ter que avaliar se é uma situação mais formal e eu uso may, ou é uma situação informal e eu uso can. Mesmo modelo do primeiro, só substituir o que foi sublinhado pelas expressões may e can. Terceiro exercício. Rewrite the sentence use may or care for permission. Então, lá no primeiro, né? Vou voltar aqui pra gente ver, ó. Era possibility, de possibilidade. E agora é permission, de permissão. Então, eu vou avaliar aí na mesma questão se é uma coisa mais formal ou informal e colocar. Verbo might, né? O verb might. Então, eu vou entrar em mais um tempo verbal aí. O might é usado para expressar possibilidades no passado e no presente. Então, coisas que poderiam ter acontecido, que eram possíveis, e
Agora, o presente.